Boa noite. Boa noite, Cidinha. Ali, boa noite, Maria Ângela. Estou com saudade da senhora. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Vamos dar uma ligada aqui no Instagram. Vou ter que conversar com o pessoal do Instagram um minuto. Aguenta aí, peraí. Prontinho, toda de vocês agora. Tudo bem? Boa noite, Carmelita. Como está a senhora? Seja muito bem-vinda. Que bom ver a carinha de Oi, vocês aí. estou Janelinha. bem. Obrigada, Fer. Estamos nós duas de amarelo ovo hoje, ó. Combinando. Então é o seguinte, Verdade. né? Então é o seguinte, por respeito a vocês que chegaram no horário, certo? Glaze, seja muito bem-vinda. Não vou ler o nome de todas vocês, senão a gente vai comer nosso tempo. E algo me diz que essa Live Express vai ficar faltando conteúdo, ou melhor, vai ficar sobrando conteúdo. Mas se sobrar muito, vocês me conhecem, né? Eu marco outra e a gente emenda, porque não, ninguém vai ficar sem informação aqui. Meninas e meninos, falaremos hoje então desse passado, né? O que está acontecendo? Eu estou tendo a oportunidade de, no desafio do Destralhar, ver a dificuldade das pessoas, não só em desapegar do passado, mas em como fazer uma triagem. Qual seria Boa noite, muito obrigada. o critério? Qual seria o critério para separar o que destralha do que não destralha, né? Então a gente vê perguntas assim: ah, eu sou viúva, tenho um marido falecido, tenho criança pequena, mas eu quero um novo relacionamento. O que eu faço? Eu destralho as fotos do ex ou não? Ou situações assim: poxa, ele foi péssimo para mim, mas ele é pai dos meus filhos. Como é que faz? Tem álbum de casamento, tem álbum do nascimento das crianças. Como que faz? E eu tenho visto nesse grupo todo tipo de conselho, porque afinal de contas o grupo ele tem um apoio mútuo, fortalece todo mundo, traz a convicção que está adormecida e a gente consegue fazer coisas que sozinho a gente não faria. Então, é muito importante estar num grupo para conseguir avançar nesses sentidos. Mas agora vamos falar de valores, não de valores financeiros, de valores pessoais, de valores morais. Pensem comigo uma coisa aqui. Se eu fosse filha de um casal que, numa certa altura do campeonato, um deles faleceu, e eu não tenho como filha pequena, nem adolescente, nem jovem, que ainda moro com os meus pais, o hábito ou o cuidado de tirar foto deles, tirar fotos da história. Vejam, eu estou falando de fotografia, eu não estou falando de selfie, stories, postagem no Facebook, no Instagram. Não estou falando disso. Eu estou falando de registros históricos. Estou falando de foto de batizado, foto de formatura, foto de casamento, Natal, Ano Novo, aniversários, essas fotos. Se eu sou uma moça, uma jovem, já fui, tá? Muitos anos, inclusive. Se eu sou essa moça e os meus pais, um deles, entram na viuvez, como eu ficaria mais tarde na hora de dizer assim: ô mãe, eu queria saber um pouco mais do meu pai.
E aí a minha mãe não tem nenhuma foto dele, porque ela resolveu abrir espaço para o novo, direito dela, mas ela não se lembrou que ela tinha uma filha que tem o direito de saber a história da sua origem. Como eu ficaria? Vejam, comigo não aconteceu assim. A minha mãe ficou viúva, eu já tinha 22 anos, ou eu só tinha 22 anos, né? Porque eu me sentia uma menina. Mas eu mesma já disse: essa foto é minha, essa foto é minha, isso aqui eu pego para mim, e eu já fiz o rapa e as fotos da família estão comigo. Mas e se eu fosse mais nova? Eu não teria tido essa oportunidade. E se ela tivesse resolvido jogar tudo fora? Como que ia ser para mim? Como que ia ser hoje que eu sou mãe, poder contar para os meus filhos e para os filhos deles como era a minha infância? Vocês percebem como é delicado isso? Ah, mas então como fazer? Se eu sou mulher, se eu tenho um ex-marido, vivo ou falecido, mas eu tenho filhos, eu preciso sim ter bom senso e lembrar que eu escolhi, de uma forma ou de outra, que aquelas crianças fossem filhas daquele homem. Tenha sido ele um bom marido ou não, tenha sido ele um bom pai ou não, seja ele quem for, preso, solto, sóbrio, bêbado, não interessa. A gente, nós seres humanos, temos uma necessidade, é da nossa natureza conhecer a nossa origem, e o nosso livre-arbítrio passa pela decisão de repetir o padrão dos nossos pais ou não. Se a minha história me é tirada, eu não tenho chance de exercer o meu livre-arbítrio, de escolher imitar aquele pai, imitar aquela mãe ou não. Minha história agora, eu, Fernanda, tá? Não como filha, mas como mãe. Eu tenho um ex-marido. Dizem que ex-sogra não existe, né? Mas ex-marido existe. Graças a Deus. Eu casei de novo. Então tá tudo bem. E daí vem esse BO aí. Aí a pessoa casa de novo e começa assim, pois é. Mas naquela caixa ali, amor, você não mexe, tá? Que ali estão as relíquias do passado. Aí tem foto de casamento, foto de beijo, lua de mel. É chato? É chato. O novo marido, ele tem que ter um grau de maturidade para aceitar aquilo e tal. Gente, até ok. Agora inverte a situação. Inverte a situação e comece a imaginar que o seu marido tem uma caixa com fotos da ex, deve ter até o tal de nudes ali. Estavam junto, aí. Você ia se sentir bem daquela caixa estar ali aberta, disponível, e você até pensar assim, putz, será que ele dá uma visitadinha naquela caixa? De vez em quando? Vocês iam se sentir bem? Isso traz segurança? Não traz. Para quê? Então, como que eu resolvi? Caixa lacrada. Simples assim. Quando os meus filhos, e um deles já passou por isso, então eu já posso dizer para vocês que eu fiz isso na prática. Fez 14 anos, meu filho. Mamãe tem umas fotos aqui para você, mas que eu não gostaria de deixar aqui em casa, porque pensa, mamãe está casada de novo. Eu acho, você quer para você? Você vai querer? Ah, mamãe, agora eu não quero. Então tá, eu vou guardar lá com 18, a gente conversa de novo. Lá com 21 a gente conversa de novo, porque com 14 anos a criança não tem condição de decidir o que ela vai comer, o que ela vai pôr no prato. Não tem. Eu sei que tem gente falando por aí que dá para escolher a cor do cabelo, se usa brinco, se não usa, se faz tatuagem, se não usa, se corta o bilau fora, se não corta. Eu não penso assim. Dentro do meu conhecimento,
E, na minha opinião, uma criança com 14 anos, ela é só uma criança. E ela não consegue definir com clareza, com fundamentos sólidos, o que ela põe no próprio prato. Quem dirá se ela me autoriza ou não a tomar uma decisão de jogar fora registros do passado dela, ou não. Isso cabe a mim, que sou adulta, dar chance para essa criança tomar essa decisão quando mais velha for. Então, o que eu fiz? Falei para o meu filho: filho, eu tenho essas fotos. Ah, mamãe, mas eu vou levar para onde? Eu moro aqui, moro lá. Relaxa, só para você saber, estou guardando. Quando ele fez 18, falei a mesma coisa. Filho, você lembra que a mamãe tem umas fotos assim, assim? Lembro. Você quer para você? Ai, eu acho que não. Filho, vamos fazer o seguinte, a mamãe vai guardar mais um pouco. Tá ali, tá lacrado, tá guardado. Faz uma limpa. Se fosse para guardar, quais você gostaria? Ele limpou, reduziu aquilo pela metade, o resto foi fora, sem problema nenhum, estão guardadas. Vocês entendem que assim a gente fica isenta da responsabilidade, da consequência de sumir com um passado que pode sim vir a ser importante para os nossos filhos e netos? Isso é apego? Não. Isso é bom senso. É tão importante saber distinguir o que é apego do que é bom senso, o que é radicalismo, o que é receita pronta, do que são critérios próprios. Contei para vocês os meus critérios. E por que a gente está falando disso? Porque nós estamos em plena lua minguante, inclusive chegando na metade dela hoje, tá? E a natureza toda está destralhando. As marés estão fazendo uma limpeza no oceano. Os nossos órgãos estão a todo vapor fazendo nossa detoxificação. Então, a gente pode, sim, intencionalmente, pegar carona nesse fluxo de detoxificação, de destralhar, como eu gosto de chamar, e limpar os nossos ambientes, limpar as nossas ideias malucas de jirico, limpar o nosso intestino, limpar a nossa pele. A gente pode não atrapalhar o processo de limpeza que o nosso fígado está ralando o joelho na brita para fazer. Não é hora de ir no iFood. Não é hora de chutar o pau da barraca, não é hora de enfiar o pé na jaca. É hora de não atrapalhar aquilo que o nosso organismo está se ralando para fazer. E por que se ralando? Porque hoje a gente come lixo e isso ficou normalizado. Ai, você está de dieta? Não, por quê? Mas você só está comendo fruta, verdura, carne, arroz, feijão. Você não vai comer um bolo? Não vai pegar ali um pacotinho, um marshmallow, sei lá o quê? Então, hoje, se eu como só comida de verdade, as pessoas perguntam se eu estou de dieta. Por que você está perguntando se eu estou de dieta? Porque você não está comendo normal. O que é comer normal? É comer lixo. Então, a gente se sente de dieta 24 horas por dia, 365 dias por ano, se a gente come comida. Vocês entendem a loucura que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo num mundo insano. E se a gente não preservar a nossa lucidez, nós vamos arrastar os nossos filhos e as próximas gerações para essa insanidade, porque eles estão sendo levados a pensar assim pela televisão, pela mídia, pela internet, pelos amigos, pela casa dos vizinhos, em todos os lugares. Festa de aniversário, lembrancinha, pirulito, bala, dentadura doce, uns troços muito esquisitos. Aí você fica olhando aquilo e fala, poxa, né? Eu quando
quero dar uma lembrança, eu dou alguma coisa, porque eu gosto da pessoa, não dou um treco para... Mas a gente está vivendo num mundo onde você leva teu filho no pediatra e se ele se comporta bem, e se ele se deixa examinar, ele ganha um pirulito. No dentista, não vi ainda fazerem isso, mas não duvido. Então, essa loucura, essa insanidade faz a gente ter que fazer sacrifício, parecer que está fazendo um sacrifício para, pelo menos, na época da lua minguante, uma vez por mês, se dar ao direito de comer só comida. E aí você tem uma desculpa, né? Não, eu estou de dieta da lua minguante. Aí, não, mas come só um pouquinho. Não, eu estou de dieta da lua minguante. Por quê? Porque você aproveita para fazer o destralhar, para não se sentir excluída socialmente, porque se você levar a ferro e fogo isso 365 dias por ano, você não vai mais a lugar nenhum. Se hoje você for num barzinho e pegar o cardápio, e você só, se você for adepta de comer comida, você sai de lá sem comer. Na maioria dos lugares, você vai sair sem comer e sem beber absolutamente nada. Não, água tem. Água costuma... Ainda é normal ter água em todos os lugares. Mas é o que está acontecendo hoje. E quando a gente fala em destralhar, a gente também fala em destralhar o passado. Por isso que eu comecei esse nosso encontro falando dos cuidados para destralhar o passado em relação ao passado dos outros. Destralhar as coisas dos outros não nos é permitida. Mas meu marido está cheio de cueca velha, está cheio de meia furada, tem foto da ex. Pede permissão, amor. Época de destralhar da lua minguante, bem. Faz um carinho, né? Passa o dedo assim. Posso jogar fora? Ele vai deixar você jogar fora. Se não jogar, depois você rouba uma baiana, faz alguma coisa. Mas destralhar invadindo o espaço do outro não nos é permitido. Isso é invasão de livre-arbítrio. Invasão de livre-arbítrio é ferir uma lei espiritual primordial. Ai de quem invade o livre-arbítrio do outro. Ai de quem chega e faz assim, ô fulana, eu quero te falar uma coisa. Você quer me falar o quê? Sobre você? Não, sobre você. Mas eu não estou te pedindo conselho, não, mas eu quero te falar uma coisa, porque você tem que saber. Minha opinião sobre o que você está fazendo é isso. Isso é invasão de livre-arbítrio. Meter o dedo na vida do outro é invasão de livre-arbítrio. Jogar fora registros do passado dos outros também é. Seja ele do meu cônjuge, seja ele dos meus filhos. Eu não faço isso. É uma questão de educação. Respeito. Valores. Porque o passado, gente, o passado, e agora a gente vai entrar de chulapa. Ah, o passado. Que delícia o passado. Como assim, que delícia o passado, Fer? Tá todo mundo tentando destralhar o passado. Nananina, não. Tem muita gente louca de feliz por viver no passado a maioria do tempo. Sabe por quê? Porque ele é um conhecido. Porque lá no passado eu sei tudo o que aconteceu. Quer dizer, segundo a minha percepção, aquele meu registro de memória do passado, aquela história, é um terreno conhecido. Então, por mais bosta que tenha sido, e desculpem o palavrão, mas todo mundo faz, nem Deus pode mudar o passado. Então, a minha mente não tem medo de viver no passado. A minha mente se sente confortável no passado. E é por isso que se chama zona de conforto.
porque é um lugar, ou é um tempo, vamos dizer assim, vamos falar certo, né? Já que nós estamos no encontro e vocês já estão sabendo dos assuntos aí. O passado é um tempo aonde a minha mente, que odeia mudança, a minha, de vocês, de qualquer ser humano. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma função de preservar a espécie, de zelar pela sobrevivência. E mudanças, surpresas, o desconhecido, o que ele faz? Ele despende energia. Então, ele põe a espécie em risco. Vocês entenderam isso? Então, assim, se o meu cérebro ele foi estruturado como uma ferramenta de sobrevivência, um sistema perfeito de sobrevivência, se eu sou uma pessoa aventureira, se eu sou uma pessoa que ousa, o meu cérebro está sempre em estresse. Porque ele está sempre pensando, pronto, essa louca agora vai pular de paraquedas, pronto, vamos morrer. Ah, essa louca agora vai fazer, sei lá, dieta do ovo com banana, agora nós vamos morrer. Ah, essa louca agora vai dobrar os pesos na academia, agora nós vamos morrer. E o que a nossa mente prefere? Ficar lá no passado, andando sempre pelos mesmos caminhos, cantando sempre as mesmas músicas, comendo sempre a mesma coisa, mesmo que lixo, porque tá ruim, mas tá bom. Tá ruim porque é lixo, mas tá bom porque é conhecido. E se eu não morri, logo eu não estou colocando em risco. Então é o lugar que a mente escolhe para viver. Então a nossa mente, ela cria uma possibilidade de você repetir padrões para que você esteja segura, entre muitas aspas. Vocês precisam entender uma coisa. Nós, seres humanos, nós temos duas origens. Nós temos uma origem terrena, DNA, matéria, e nós temos uma origem espiritual, essência, a imagem e semelhança de Deus, chama divina, como vocês queiram chamar, espírito, o que vocês quiserem chamar, tá? Mas fiquem com esses movimentos. Nós temos uma origem e outra origem. Quando essas duas origens se juntam, elas se relacionam através da nossa alma. A nossa alma envolve um sistema: mente, sentimentos e vontade. Quando essas três instâncias da nossa alma estão alinhadas, sabem aquelas manilhas de passar, de encanamento de água, sabe? Não são canos grossos assim. Imaginem isso, imaginem que as instâncias da alma são manilhas. A mente, o pensar, o sentir e o querer aqui, a vontade. Se essas três manilhas estão alinhadas, é possível que este eu, esse espírito, essa essência, penetre nelas e se faça presente. É daí que vem o termo estar presente. Não tem como você estar presente se você sente alguma coisa, pensa outra e, para piorar, ainda faz uma terceira. Não tem como. Não tem como você dizer assim, ai, vou tirar o açúcar, mas ali tem um brigadeiro, mas eu sei que eu não devo comer. Estica a mão e come, ai, só mais um. Você desalinha essas manilhas e você só fez isso porque você perdeu a guerra para sua mente. Você perdeu o cabo de guerra para o seu piloto automático, porque você não estava coerente entre pensar, sentir, querer, logo você não estava presente, logo você não estava mandando em porra nenhuma. Quem estava mandando era o tal do piloto automático. Que age com base em quê? Nos registros do passado, nos padrões do passado.
Ai, preciso respirar um pouco, gente. Não trouxe nem água. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Não sei se são perguntas, mas tem umas mensaginhas aqui. Não, pô, a cabeça do povo tá. A cabeça do povo tá fritando só. Mas tá tudo bem. Então vamos lá. Falei para vocês, então, do passado, que é esse lugar confortável. É confortável por quê? Porque nem Deus pode mudar, ou seja, nem que eu queira, algo de novo vai acontecer no passado. Concordam? Algo de novo só pode acontecer no presente. E para isso eu preciso romper os meus padrões. Eu preciso destralhar esse passado para que ele não seja um peso. Porque se o meu nível de maturidade, que está totalmente vinculado ao quanto de tempo por dia eu fico presente, se esse nível de maturidade for baixo, eu não tenho condições de abrir espaço para o novo e gerenciar lembranças, porque eu fico refém. Agora, se eu sou uma pessoa que amadureci, eu não sou só um ser humano grande, eu sou adulta também, e eu consigo olhar para o meu passado, levando em consideração duas verdades. A primeira, o que eu lembro do meu passado é apenas a minha percepção do que aconteceu lá atrás. O que eu lembro de como foi o almoço de ontem é a minha percepção de como foi o almoço de ontem. Talvez se perguntar para a pessoa que almoçou do meu lado, ela conte outra história do mesmo almoço, com alguns pontos de contato, mas é outra história. As minhas lembranças do Natal passado, a minha memória complexa, tá? Aquela memória onde eu trago, poxa, tava fulano, tava ciclano, a gente falou disso, falou daquilo, aquela comida tava salgada, putz, daí quando chegou aquela pessoa, daí deu aquele BO, que começou aquela fofocarada, e eu tava super cansada, essa foi a minha percepção da noite de Natal do ano passado, por exemplo. Não foi, tá, gente? Só para vocês terem um exemplo. Agora, se perguntar para a pessoa que estava comigo lá, talvez ela tenha uma percepção do passado completamente diferente, do Natal completamente diferente do que eu tive. Quem está certo, quem está errado? Nenhuma das duas. Se eu olho para o passado e se eu sou uma pessoa madura e eu tenho consciência que tudo aquilo que eu estou relatando, não só para o outro, mas para mim, é só a minha versão da história, com base na minha percepção, nos óculos com os quais eu vejo o mundo, eu já não confio tanto naquele passado. Eu peço, espera aí, se a história que eu estou contando do Natal passado é só a minha versão, isso significa que eu posso... Nossa, gente, chutei o Instagram aqui. Eu posso estar falando de algo que não é tão verdade assim, ou melhor, que não seja toda a verdade. Se eu me conscientizo disso, eu desapego do passado. Porque não tem lógica, e a tua mente é tão inteligente quanto você. Não tem lógica nem para sua mente que você fique ali agarrada em algo que você já entendeu que não é toda a verdade. Que existe o ponto de vista do outro. Que você pode estar julgando. Nossa, mas ele me xingou, ele falou isso. Mas você precisa lembrar que você não sabia os motivos. E quando você cai na real em relação a isso, você consegue desapegar do passado. Desapegando do passado, aí vem a segunda premissa para olhar para ele.
é ter a humildade de dizer: aquilo que eu passei lá só cabia lá, com aquelas pessoas, com aquela Fernanda, que não é mais a mesma do momento seguinte em diante. Porque, ó, pensem comigo aqui. São 20h54 da noite. Eu sou a mesma Fernanda que entrou aqui às 20h23? Na íntegra. Não tem como. Porque eu ainda não tinha vivido este presente aqui com vocês, eu não tinha chutado o Instagram aqui, o tripé, eu não tinha falado para vocês coisas que saem de dentro de mim, assim, quase que rasgando, porque, querendo ou não, eu estou falando da minha percepção. Eu não tinha tido mais essa experiência de live aqui com vocês, eu não estaria suando, porque falar desses assuntos precisa ter vida, precisa ter verdade. Eu não teria isso. Com certeza absoluta, depois que fechar essa live, se eu abrir outra, eu já sou uma Fernanda melhor. Se é assim, das 20h23 até as 20h55, imagina aquela Fernanda, ai, mas no outro casamento eu era assim, era assado, e agora? Gente, não tem como comparar. E quando você se dá conta que você não é a mesma pessoa lá de trás, você olha para as pessoas que você convive hoje e fala assim: amanhã ele pode não ser o mesmo. Dependendo da conversa saudável que a gente tenha hoje, esta pessoa pode ser uma pessoa melhor amanhã. E eu também. Mas eu posso ceder a minha mente, se eu não estiver presente, se eu não estiver numa jornada de maturidade contínua, de uma autossuperação contínua, eu posso escolher repetir o padrão, vivendo na zona de conforto, repetindo o passado. E aí chega no final do ano, eu pego a minha agenda maravilhosa e falo: vamos fazer minhas resoluções de ano novo, que todo mundo faz, né, gente? Vamos falar. Todo mundo faz. Se fizesse na época certa, cumpria pelo menos metade. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que abandona as resoluções de ano novo em fevereiro. Chega no carnaval, 70%, 80% daquilo já não existe mais. Por quê? Porque eu fiz as resoluções com base na Fernanda do passado. Na empolgação pelo futuro, sem ter a humildade de olhar para o passado e ver, não, peraí, se ano passado eu tentei e não consegui, eu não consegui por causa do quê? Então, esse ano eu vou pensar diferente. E está faltando muitas coisas para que as resoluções de fim de ano de vocês sejam possíveis de serem realizadas. A gente precisa, primeira coisa, destralhar, abrir espaço para o novo. Todo mês plantar algo novo, cultivar, colher e destralhar de novo. Nós precisamos todos os meses viver o ciclo. E nós precisamos viver o ciclo das estações, a gente precisa viver o ciclo do ano para que as nossas resoluções de ano novo se concretizem. E se quando eu faço as minhas resoluções de ano novo, eu me lembro que eu vivo em ciclos, aquilo passa a ser um planejamento estratégico viável. E a chance de eu realizar aquilo que eu coloquei ali no papel multiplica-se por 10. Exponencialmente maior do que se eu simplesmente fizer uma lista e seguir como se fossem as mesmas resoluções de todos os outros anos. Por que eu piro nessa história? Eu vou contar para vocês. Porque eu sou uma pessoa que ama o caderno. E cada ideia nova que eu tenho, se
eu bobear, eu compro um caderno novo, porque daí eu tenho que abrir o caderno novo com a ideia nova, porque a partir daquela página eu vou escrever toda a ideia. E eu continuo achando que isso vai funcionar. Não funciona. Então, eu tenho muitos cadernos que tem só 3, 4 páginas escritas. E o resto está ali esperando que eu me digne a sentar e terminar de escrever. Bom, nesta brincadeira, eu encontrei, quando eu comecei a destralhar cadernos, alguns anos atrás, eu encontrei resoluções de ano novo. Gente, eu encontrei resoluções de ano novo do ano 2000, de 2010, de 2015. Aí eu olhei lá, 2020, né? Pandemia, trancada em casa, vamos destralhar tudo esse troço. Peguei as resoluções de ano novo e falei, ué? Mas tem tanta coisa igual aqui. Tinha coisa que eu disse, não é possível. Eu achei que eu tinha tido essa ideia agora. Mas ela estava escrita lá desde 2010. Do mesmo jeitinho. Eu vou achar essas folhas, eu vou tirar uma foto e eu vou postar no Instagram para vocês verem como é verdade. Escrito do mesmo jeitinho. Tipo assim, meta de peso, X. Meta de percentual de gordura, Y. Na mesma ordem. Teve uma que eu usei os mesmos marca-textos. É como se fosse um filme repetido. A língua que eu queria estudar, o instrumento que eu queria começar a tocar, os cursos que eu queria fazer, as viagens, os lugares que eu queria conhecer, os livros que eu queria ler. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse conservado a folha num lugar visível, porque a gente faz isso. A gente faz as resoluções de ano novo, enfia num buraco e nunca mais encontra elas. Aí, quando você encontra, você pode reaproveitar esse ano, se não cumpriu nada mesmo. Porque planejou tudo errado, planejou sem orientação, sem sabedoria, sem maturidade, sem destralhar, com base na resolução de ano novo dos outros, com base no protocolo de felicidade dos outros, com base no teto de ambição do outro. Agora é moda, todo mundo quer uma Ferrari. Todo mundo quer viajar não sei para onde. Vai estar na resolução de todo mundo isso aí. Não é critério próprio teu. Não tem motivo verdadeiro, não tem verdade absoluta, não tem motivo inabalável para que você dedique tempo da sua vida. Tempo é recurso para realizar aquele objetivo que nem era teu, mas que você pôs ali. E aí o que acontece? Ah, Fê, mas se não era meu, não dá nada. Eu ponho ali, só eu não faço. Nananina, não. Você está destruindo a moral que você tem com você mesma. Você está caindo no descrédito. Você está se desmoralizando. Quando você faz uma resolução, seja de ano novo, seja de aniversário, seja de Semana Santa, e você simplesmente não cumpre, você está se desmoralizando perante a pessoa mais importante do mundo, a única que devia acreditar em você. Quem? Você mesmo. É muito sério isso. Resoluções de ano novo não é brincadeira de criança. Por quê? Porque envolve 4 categorias que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Envolve sonho, envolve propósito, envolve objetivos e envolve metas. Tudo a mesma coisa? Não. Tudo a mesma coisa é um caminhão cheio de melão. É uma coisinha diferente da outra. Eu preciso sonhar. Eu preciso ter clareza do meu propósito. Eu preciso determinar os meus objetivos e eu preciso estabelecer as minhas metas. Até o verbo que se usa com essas palavras são diferentes. Os verbos são diferentes. Por quê? Porque são coisinhas diferentes, nos mínimos detalhes. E isso muda tudo. Aí vem uma coisa que eu até falei essa semana, que insanidade que é eu tentar enfiar alguma coisa na minha rotina, achando
que eu vou conseguir um hábito novo, uma coisa nova, sem renunciar a nada. O que eu escuto das pessoas? Nossa, minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para nada. Nossa, imagina o meu dia, eu trabalho de manhã à noite e levo criança para a escola e faço isso e faço aquilo. Blá, blá, blá. Tá aí agora. Agora eu vou começar a ler. Beleza, que horas você vai ler? Eu vou enfiar aqui no meio do negócio. Tá. Você vai deixar de fazer o quê? Não posso deixar de fazer nada. Sabe quanto tempo vai durar esse seu novo hábito de leitura? No máximo, um mês. Ué, mas com 21 dias já não forma um hábito? Não. Para se formar um hábito em 21 dias, você precisa usar todos os critérios de formação de hábito. Gente, isso é uma ciência. Você precisa que eles estejam, por exemplo, no mesmo horário, vinculado a algum outro hábito que você já tenha, durante o mesmo tempo, no mesmo ambiente. Aí tem uma chance de, em 21 dias, você acostumar você dar uma recompensa para sua mente por ela ter se comportado bonitinho e ter deixado você ler. Não pode falhar. Mas aí é muito difícil. Não é difícil. É a gente que está inserido num mundo maluco aonde tem muita distração. Antigamente não era assim. Não haviam tantas distrações. Havia mais coerência, porque existia menos influência do outro, menos influência desse inconsciente coletivo, e a gente conseguia ter pensar, sentir e o querer alinhados. Então a gente conseguia estar presente. E quando a gente está presente, você consegue encher a boca e dizer não eu, mas o Cristo em mim. Essa frase vocês já ouviram e ela nem é minha, não é? Para você poder dizer não eu, mas o Cristo em mim, você tem que estar presente. Você não pode reagir, você tem que agir. Você tem que tomar decisões conscientes. Só o eu. Cristo disse: eu sou o eu sou. Então, quando você fala eu, você está se colocando na situação de pleno poder de exercer seu livre-arbítrio. Só que a pessoa hoje fala eu no piloto automático, né? Fala euzinha. Eu mesmo brinco assim de vez em quando. A gente não deveria brincar com isso. A grande virada da infância da criança é quando ela completa ali, está perto dos 3 anos, e em vez de ela falar, mamãe, nenê quer comer. Mamãe, Maria está com frio. Mamãe, dá para Maria. Mamãe, dá para Maria. É quando a criança não fala mais assim, e ela fala, eu quero. Eu estou com fome. Dá para mim. Esta virada, existem especialidades médicas, como a medicina antroposófica, a medicina germânica, por exemplo, que na primeira consulta do seu filho, né, o médico pergunta, mamãe, quando ela disse eu pela primeira vez? E a gente fica com aquelas caras de retardado sem saber responder, porque a gente não foi ensinado que esse momento era importante. Que ele determina coisas na nossa biografia, na nossa história. Esse momento é lindo. Eu não tinha muita consciência disso no meu primeiro filho, mas ele tinha recém entrado na escola onde eu aprendi isso, e quando ele disse eu falei, uau! Agora ele está se colocando no mundo. E aí o que acontece? As bestas velhas crescem, passam dos 21 anos e deixam o eu sair passear. Porque daí começa a agir como se fosse a nação zumbi.
E aí vai fazer resolução de ano novo. Bem louca. E aí vai pegar a resolução de ano novo de 2023 e vai ver que é a mesma resolução de ano novo de 1980. Porque não fez nada. E o pouco que fez, porque fez uma lista enorme de resolução de ano novo, né? Já começa por aí, botou lá 50 itens. Realizou 2. E tá tudo bem. Só que dá para fazer diferente. Vocês precisam parar e pensar. E aí? É o passado que empurra ou é o futuro que puxa? Isso é filosofia, gente. E filosofia é vida. É o passado que me empurra para frente ou é o futuro que está me puxando para frente? Ou não é nenhuma das duas coisas? 21h10. Eu sabia que ia sobrar conteúdo. Eu nem falei para vocês das 12 noites santas. Eu não falei para vocês ainda de advento. As 12 noites santas, elas têm tudo a ver com resolução de ano novo. Mas a gente vai marcar uma live. Deixa eu pensar. Sexta-feira à noite ou sábado de manhã? Sexta-noite. Sexta-noite eu posso. Mas tem que ser assim, rapidinha, tipo essa, 1 hora no máximo, tá? Nada de 5 horas de live, pelo amor de Deus. Não é lua cheia, eu não dou conta, tá? Então, assim, ó, eu esqueci minha água, tô pagando preço. Então, gente, assim, ó, foco no destralhar agora. É lua minguante, foca no destralhar. E eu já vou alertar vocês de uma coisa muito importante. A gente começa a ser puxado, nosso piloto automático, ser puxado pelas influências externas 3 dias antes da lua mudar. Então, hoje é quarta-feira. Essa lua, ela vai mudar na segunda. Se eu não me deixo ver no meu calendário. Eu não lembro se é segunda ou se é terça. Essa lua vai mudar na segunda cedo. Isso significa que já a partir de sexta, a gente já vai estar meio com os pacová cheio de destralhar e já vai estar tendo ideia. Já vai estar pensando o que eu vou fazer na lua nova e já vai, no impulso, querer começar coisas. Pode começar? Poder pode, mas vai pagar um preço maior. Inteligente veio a ideia, anota e volta para o destralhar. Para quê? Para abrir espaço para aquele novo que você vai plantar depois. Então, estou alertando vocês. Da mesma forma, eu vivo colocando enquete nos grupos. Eu pergunto assim: quem que já está há 3 dias com vontade de destralhar? E a gente está lá na lua cheia ainda. Aí fica eu. Por quê? Porque está se deixando levar por essa influência externa, que é real. Tá? Então, assim, eu acho que eu já expliquei isso para vocês mais de uma vez. Se eu tenho um dia aqui determinante, como, por exemplo, a virada de lua, ele começa a me influenciar 3 dias antes. Só que a partir do momento que eu sei disso, eu não preciso me deixar levar. Eu posso orquestrar as coisas, eu posso administrar aquilo tudo. Eu posso sim dizer, não, entendi. Já está me dando vontade de fazer coisa nova. Ou estou lá na lua cheia, já está me dando vontade de destralhar. Já tem aquilo ali para jogar fora. Mas eu sei que eu estou me deixando levar pelo impulso. Então, eu pego uma caixa, começo a colocar as coisas ali dentro e deixo para selecionar no período pertinente, na lua minguante. E eu vou começando a refinar a minha percepção dos ciclos externos. Porque o ciclo interno, a gente também passa batido. A pessoa está de TPM e não percebeu.
né? Essa sou eu. Aí, né, desce o trem lá, a pessoa está se esvaindo em sangue. Ah, entendi por que eu estava nervosa ontem. Sendo que podia ter olhado na agenda e dizer, é melhor eu não ter uma DR com meu marido depois da manhã, porque estarei na TPM. Não é muito mais inteligente? Por que vocês não fazem? Se eu já sei que eu vou estar, que eu corro risco de naqueles 2 dias antes ali, né, do Mar Vermelho, eu perder meu réu primário por qualquer coisa, por que eu vou marcar um troço naqueles dias? É insano, gente. É coisa de criança. Ah, eu estou em busca do meu autoconhecimento. Tal caramba! Se tivesse, você saberia. Não, peraí. Eu já sei que quando eu como maçã acontece isso, quando eu como banana acontece aquilo. Eu já sei, olha só a sacada agora, hein? Eu já sei que quando eu tive uma crise de medo de me desapegar do passado, meu intestino trancou. Então, eu já vou mexer na minha alimentação para não dar chance disso acontecer, para não me impedir de eu me desapegar do passado. Ah, eu já sei que se soltou meu intestino e me deu aquela diarreia, é porque eu estou mais ansiosa, eu estou perdida lá no futuro, eu estou passando tempo demais planejando e não estou vivendo o agora. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou mexer na minha alimentação, já vou comer uma banana cozida ali, já vou comer uma batata doce para dar uma segurada naquele intestino, para me ajudar a ficar no presente. Vocês precisam entender que as coisas andam juntas. O corpo, a mente da gente, o nosso piloto automático, tudo isso anda junto. Eu não sei para quem que eu falei hoje. Falei alguma coisa, acho que foi num outro grupo, acho que o pessoal que trata de emagrecimento. A moça falou um negócio, eu falei, isso é causa e consequência de tal coisa. Como assim? Eu falei, é isso mesmo. Essa característica, que agora eu não lembro qual é, porque o meu celular está ali, não vou consultar. Essa característica, ela é causa e consequência de tal coisa. É um ciclo vicioso que você já não sabe onde a coisa começou. Então, você precisa atuar nas duas frentes. Ah, era a inflamação crônica, eu acho que nós estávamos falando. Eu acho que era de inflamação crônica. Falei, inflamação crônica é uma causa de padrões repetitivos neurais, e os padrões repetitivos neurais causam inflamação crônica. E daí você vai fazer o quê? Então eu vou fazer uma terapia para descobrir qual dos dois veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não precisa! Cuida dos dois. Como que desinflama? Como que resolve o padrão repetitivo? À medida que você for resolvendo um, você vai facilitar o outro. E é assim que funciona entre viver o presente, estar presa no passado, ou estar lá vivendo o futuro que ainda não chegou e não vai chegar. Porque quando amanhã chegar, o amanhã já é hoje. É louco, né, gente? Mas é verdade, o futuro não existe. Porque no futuro eu vou ser feliz. Não vai. Você vai ser feliz hoje, mesmo que esse hoje seja amanhã, mas não é no futuro. Porque eu preciso estar insatisfeita com a minha realidade para eu poder mudar, para no futuro eu ser melhor. O escambau. Se o futuro não existe, você está insatisfeita e você quer ser feliz só no futuro, você não vai ser feliz nunca. É confuso, né? É complexo. Assim, não é gostosinho de ouvir essas coisas assim. Tô suando, gente, suando. Mas é gostosinho de falar, porque uma vez eu já ouvi
E quando eu ouvi, peguei de surpresa, foi assim, pá, soco de esquerda, soco de direita. Eu falei, nossa, quanto tapa na cara. Mas virou a minha chave e hoje eu sou feliz. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma mãe da escola da minha filha, acho que ela está no Instagram, ela vai saber que é dela que eu estou falando. E ela falou, Fer do céu, é uma correria, né? A gente não tem tempo para nada, a gente está só em função de filho. Eu fiquei olhando para ela, ela falou, o que foi? Eu falei, é que eu não sou assim. Como? Se não cuida, você vai o tempo todo, mas eu tenho tempo para mim. Eu tenho horror à correria. Mas eu era assim antes? Não. Hoje eu tenho mentoradas de 26, 27, apesar que eu gosto quando elas têm mais que 28. Mas tem as mais novinhas que estão ouvindo hoje de mim o que eu fui ouvir com 45 anos. E que eu faço questão absoluta de falar. Porque como eu queria ter ouvido antes. Se eu tivesse ouvido antes, tudo seria melhor. Não teria. Porque eu não estava pronta. Se o que vocês estão ouvindo hoje parece novidade para vocês, é porque vocês não estavam prontas para ouvir antes. E tá tudo bem. Respeitem os ciclos de vocês. Não sintam nem preguiça, nem medo, nem receio, nem vergonha de querer orientação para viver, por exemplo, os ciclos da Lua, as fases. Preciso de orientação para quê? Para destralhar. Bora! Preciso acertar, estou destralhando para abrir espaço para o novo. Agora eu preciso de orientação para abrir espaço para o novo. Bora lá! Por quê? Porque o meu objetivo não é dizer para vocês quais são. Bota aí que ano que vem você vai emagrecer. Bota aí que ano que vem você vai ficar rica. Bota aí que ano que vem você vai arranjar um namorado. Bota aí que ano que vem você vai, sei lá, viajar, não sei para onde. Não! Aí vocês não vão. E se forem, não vai ser o mesmo tesão, sabe? Porque não foi algo que veio de dentro. Não foi um desejo que brotou, que aflorou. 21 e 21. Olha que bonito, tem um pessoal que gosta aí de número repetido. Gente, eu tenho tanta coisa para falar para você. Eu escrevi aqui por que as pessoas não concretizam suas metas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. Não dá tempo de eu falar de todos eles. Escrevi também. Isso aqui eu vou falar. Vocês têm memórias do passado, né? Vocês lembram de alguma coisa, mas mesmo que tenha sido só a percepção de vocês, vocês sabem por que vocês têm essa memória? Porque vocês estavam presentes, pelo menos parcialmente ou por um período curto de tempo. Então, esse é um dos motivos que a memória que a gente tem de uma história que passou, ela não é inteira e não é toda a verdade, porque é impossível hoje, entre nós seres humanos, ficar 100% do tempo presente. Então, o que acontece? A gente oscila. Está presente, não está mais. Está presente, está lá no Pão de Açúcar pensando na lista do mercado. Está presente, lembrou que não ligou para a mãe ontem. Está presente, deu uma dor de barriga, acho que eu preciso ir no banheiro. Está presente, então a gente fica oscilando. E enquanto nós estamos presentes, a gente fabrica memória. Só que aí, vocês entenderam? Pensa num filme onde você pega um trecho, perde outro, pega um trecho, perde outro, pega um trecho, perde outro. E assim forma-se uma nova história na sua cabeça. Porque a mente, a neurociência é bem clara dizendo isso, a mente não é capaz de deixar colunas sem preencher. Então, você pega essas memórias e a mente dá uma sequência lógica para elas. E essa é a memória do passado que você tem. Agora, se hoje
nem esses momentos você estiver presente, porque quanto mais velho a gente fica, mais no passado a gente quer ficar, porque tem medo de ir para o futuro, porque no futuro a gente vai morrer, nem memória do que a gente está vivendo hoje a gente vai ter. Se eu tenho alguma lembrança do meu passado, é porque eu estive razoavelmente presente nele. Então, eu trago a memória. Se hoje eu não ficar presente e ficar pensando no passado, né, ficar presa no passado ou pensando no futuro, eu não vou ter memória do que eu estou vivendo hoje, aqui, agora, com vocês. Vale a pena? Como é que eu vou? Daqui 1 mês, 3 meses, uma de vocês me liga e fala, Fer, você fez uma live, você falou isso, 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 isso. Você lembra? Não, eu não escolho isso para mim. Eu escolho, sim, daqui seja lá quanto tempo, encontrar uma de vocês e dizer assim, nossa, faz 20 anos que a gente não se vê. Lembra uma vez a gente estava na live e eu vou dizer, eu lembro, e você estava de janelinha aberta e você estava de blusa azul. Porque eu não fico lembrando disso o tempo todo, mas quando eu estou presente, eu tenho a visão do todo como uma imagem completa, não como um texto comprido. Eu não preciso pegar e relatar todo esse texto. Eu tenho um quadro e ali ele está completo de imagem. E isso me dá memória. E se eu quero ter memória, se eu não quero esquecer nem mesmo o passado, eu não preciso ter Alzheimer. O Alzheimer não vai ter utilidade nenhuma para mim, se eu não quero esquecer o meu passado. Entenderam? Fez sentido para vocês? Pessoal que está no Destralhar, para vocês agora, as tarefas são sempre passadas lá, tá? Hoje foi passado para vocês 2 chás, um de manjericão e um de camomila. Um para uma coisa, outro para outra. Um é para tomar, o outro para... Não é. Prestem lá, prestem atenção lá, tá tudo lá no grupo, tá? Por quê? Porque amanhã começa a fase branca da lua minguante. O que é a fase branca da lua minguante? É a segunda fase, é o desenvolvimento do 8º chakra. É a fase branca, que é onde a detoxificação ainda é mais intensa. Ou seja, se eu pisei na bola e comi porcaria, comi lixo, comi coisas que me faz mal no começo da lua minguante, não era legal, mas agora é ainda pior. Então, esses dias agora são tão poucos dias. Eu estou falando de quinta, sexta, sábado e domingo só. Cuidem da alimentação de vocês. Vocês não têm ideia do favor que vocês estão fazendo para a saúde de vocês, para a longevidade de vocês, para a saúde mental de vocês e para o futuro de vocês. Porque se vocês estão contribuindo com o fluxo de detoxificação do organismo, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Vocês também estão desintoxicando a casa, estão desintoxicando a mente, as ideias, as mágoas, e está abrindo espaço para o novo. Porque não tem como você receber algo se você está com as mãos ocupadas. É isso. Então, pessoal que está no desafio comigo e com Eunice, começou a fase intensa agora, tá? Com certeza, Eunice já deixou lá no grupo para vocês o complemento do exercício de destralha emocional de hoje, porque a gente destralha
três dimensões, né? Eu gosto de chamar do 3D. Tudo que a gente faz é 3D, porque eu não acredito em nada que não seja. Já começa por aí. Ou a gente mexe em tudo, ou vai ficar carpindo lote à toa, usando uma forcinha que podia ter sido usando para uma coisa tão mais útil. Então, né? Vamos somar as coisas. Então, assim, hoje vocês têm lá o exercício no grupo, tá no Instagram fechado de vocês também, a primeira parte, a segunda parte está em áudio no WhatsApp. Dúvidas, o grupo vai ficar aberto, de novo, lógico, silenciem para ninguém se sentir incomodado, e amanhã a gente se fala. Esta live vai ficar gravada, se tudo der certo, né? Ou no Instagram ou no Zoom. Ou o pessoal que está no desafio está garantido o acesso à gravação. O pessoal que não está, eu não sei ainda se eu vou disponibilizar, mas talvez sim. Por quê? Porque vocês são meus convidados para a live de sexta-feira à noite, para eu falar o conteúdo que eu não falei, porque não deu tempo. E a gente se encontra sexta-feira à noite para terminar isso aqui. Tá bom? Combinados? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Descansem. Detox, ó. Jejum de celular, jejum de telas agora, certo? Bora lá. Beijo.